O projeto IPRE em Ação apresenta IPRE em Entrevista. Hoje, com o professor Tulo Vigevani. O professor foi idealizador e o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas. É doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, professor emérito da Unesp e professor do programa Santiago Dantas. É pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, sendo também um de seus fundadores. Para começar, então, professor, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua carreira, sua relação com a Unesp? Bom, eu sou professor da Unesp desde 1987 e aposentei na compulsória em 2012, quando eu completei 70 anos, que era a idade limite para aposentadoria naquele momento. Eu fui professor, depois tive diversas responsabilidades também, na Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília, da Unesp, e depois, na época mesmo em que eu era vice-diretor da faculdade, colaborei na constituição do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, que foi uma associação de professores da Unesp, inclusive de Franca, que é uma participação importante, juntamente com professores da Unicamp e da PUC de São Paulo. Depois de 2012, quando começou minha fase de aposentado, continuo como professor voluntário no programa de pós-graduação de Relações Internacionais e também no programa de pós-graduação em Ciências Sociais de Marília. E, além disso, participei como coordenador ou como pesquisador de diversos projetos de pesquisa razoavelmente importantes, conectados com a área de relações internacionais. E o senhor comentou já que o senhor participou desse processo de criação do programa, né, no Santiago Dantas, e foi o primeiro coordenador também, né, do programa. O senhor poderia contar um pouquinho como foi esse processo de formação do Dantas? A formação do programa foi, de certa forma, uma iniciativa nova, não só no âmbito da Unesp, no âmbito das universidades de São Paulo, mas também no Brasil. Depois desenvolveram-se outros programas, tem outras associações de diferentes universidades criando programas de pós-graduação conjuntos. Mas naquela época, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. O que aconteceu? Em 2001, o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com a CAPES e com a CAPES e o Ministério das Relações Exteriores, lançaram um programa para o estímulo das pesquisas e dos estudos de pós-graduação em relações internacionais, que quase não existiam em termos de programas formais. O primeiro programa de pós-graduação em relações internacionais foi na Universidade de Brasília, já é o mais antigo que existe, e depois, no início dos anos 90, o programa de pós-graduação em Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, o IRI, do Rio de Janeiro. Esses são os dois programas pioneiros.
havia professores em relações internacionais em muitas universidades brasileiras, diversas universidades brasileiras, mas não programas de pós-graduação que, por outro lado, eram necessários pelas razões ligadas à pesquisa e também de formação de professores para cobrir uma nova necessidade, que é a rápida expansão de cursos de relações internacionais de graduação que estava se dando no Brasil no final dos anos 80 e particularmente nos anos 90, tendência que continuou se mantendo. Em São Paulo, a PUC de São Paulo criou o curso de graduação em Relações Internacionais em 1993. E, portanto, um curso recente, mas ainda não tinha não tinha programa de pós-graduação. Depois foram se espalhando para outras universidades, particularmente universidades particulares criaram muitos cursos de pós-graduação. Depois, eles foram criados também nas universidades públicas. A Unesp criou o curso de graduação em Relações Internacionais em Marília e em Franca. E a USP, em seguida, criou também o curso de Relações Internacionais de graduação e sucessivamente criou também o programa de pós-graduação em Relações Internacionais, mas isso já nos anos 2000, a partir de 2010, portanto, bem mais recente. Quando, em 2001, o Ministério das Relações Exteriores e a CAPES organizaram o programa Santiago Dantas, era porque os pesquisadores da área reclamavam da falta de apoio das instituições de financiamento à pesquisa em relações internacionais. E no Ministério das Relações Exteriores havia diplomatas, inclusive os ministros, que tinham sensibilidade e tinham conexões com a área de pesquisa. Inicialmente foi aprovado um programa que se chamou Renato Archer, que apoiou pesquisas na área de relações internacionais, das quais, neste programa, nós também apresentamos projetos que foram aprovados e que tiveram, acho que, sucesso. Em 2001, para consolidar mais, foi lançado o edital Santiago Dantas, que visava apoiar programas em relações internacionais, atribuindo uma verba de R$800 mil para cada programa, e o edital se dispunha a aprovar até 5 projetos. Dos projetos aprovados, o nosso foi um deles, e eu era o coordenador naquele momento, e os outros foram um na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não teve continuidade depois de alguns anos. O outro foi na Universidade Federal Fluminense, que também não teve continuidade, mas os 2 programas se desenvolveram depois no sentido de criação dentro dessa universidade de uma área de relações internacionais, inclusive programas de pós-graduação. E o 4º programa aprovado foi na Universidade de Brasília, onde já existia o programa de pós-graduação em relações internacionais, e a aprovação do Santiago Dantas serviu para reforçar esse mesmo programa. Portanto, nós somos os que continuamos
Por isso o nome Santiago Dantas permanece no nosso programa até hoje, porque daquele edital de 2001 foi o que teve continuidade formal até hoje, ainda que continuidade informal ou todos os outros programas tiveram. Me permito fazer um comentário que, para nossa surpresa, porque era um programa inédito, agregando diferentes universidades, diferentes concepções organizacionais e intelectuais, ele teve êxito. Eu não tenho os números aqui, mas nós tivemos o ingresso da primeira turma no mestrado em 2003, portanto, temos exatamente 20 anos de programa e nós formamos centenas de mestres e muitas dezenas de doutores. E posso dizer que uma boa parte desses mestres e doutores estão entre os pesquisadores importantes de relações internacionais no Brasil e talvez até internacionalmente. Então, na opinião do senhor, o senhor acha que o programa ele teve bastante êxito no que ele se propunha? O programa, sem dúvida, teve êxito. Não só, voltando a falar do IPRI, não somente o programa de pós-graduação em Relações Internacionais, mas o programa de pós-graduação territorial, que é um programa especial que foi iniciado pelo professor Bernardo Mansano, de Presidente Prudente, e que teve êxito. Na última avaliação da CAPES melhorou a nota e estão dando início ao doutorado eles também. Também já formaram várias turmas de mestrado em territorial. Esses dois programas de pós-graduação são os que constituem o esqueleto, a base sólida do IPRI. Uhum. E considerando esses dois programas como a base do IPRI, como que o senhor enxerga, então, o papel social que o IPRI tem, principalmente a partir dos programas? Eu acredito que isso possa ser verificado pelas produções dos programas. Os dois programas têm nos seus relatórios uma produção acadêmica consistente, com artigos em revistas de primeiro nível e também de revistas de circulação mais ampla, e publicações em geral de conhecimento público grande, de forma que a produção de pesquisa dos dois programas se transfere à sociedade mais em geral. Mas, no caso do programa de territorial, certamente vocês vão falar com professores do programa, eles vão informar muito melhor. Mas ele tem uma incidência na discussão dos temas do campesinato, da sociologia rural, economia rural, produção das pequenas e médias propriedades rurais, muito significativa. No caso de relações internacionais, os professores do programa e os discentes, eles têm uma interlocução importante com os atores públicos e não públicos que se referem às relações internacionais. Um número grande de nossos professores tem diálogo constante com o Ministério das Relações Exteriores e com outros ministérios, por exemplo, o Ministério da Defesa.
Agora, claro que este diálogo foi praticamente interrompido na esfera governamental na administração na recente administração presidencial, porque não havia diálogo com o meio acadêmico no governo Bolsonaro. Mas até em todos os governos anteriores, desde antes do Santiago Dantas, desde o governo Sarney, Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, em todas essas administrações houve intenso diálogo na área de relações internacionais dos nossos pesquisadores com órgãos governamentais e com outras instituições. Quer dizer, as nossas pesquisas dialogam os temas da defesa, da segurança nacional, do meio ambiente, direitos humanos, portanto, todos os temas que têm incidência nas relações internacionais. Comércio internacional, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, a FAO, alimentação, em todas essas áreas, nossos pesquisadores tiveram diálogo, ou pelo menos, como mínimo, participam intensamente da elaboração acadêmica sobre esses temas. Certo, professor. E o senhor também é pesquisador do INEU, né? Isso. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre o trabalho do INEU, a relação entre o INEU e o IPRE? O INEU é Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos, INCT-INEU. O INCT é também um projeto desenvolvido na administração Dilma Rousseff, um projeto do CNPq para apoiar pesquisas inovadoras e de vanguarda em todas as áreas de conhecimento. O edital de 2013, ele apoiou aproximadamente 100 INCTs, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que se criaram em muitos estados do Brasil, quase todos os estados brasileiros conseguiram aprovar um projeto nas diferentes áreas. Nas áreas de ciências humanas, foram aprovados inicialmente 8 projetos de pesquisa. Destes 8 projetos de pesquisa, o único relativo, atinente à área de relações internacionais foi o nosso, que também congregava pesquisadores das 3 universidades, da Unesp, da Unicamp e da PUC de São Paulo, mas depois foram envolvidos pesquisadores de muitas outras universidades. Uma parte deles, destes pesquisadores, foram mestres e doutores cujas titulações se deram aqui no Santiago Dantas ou nas universidades onde os professores dão aula, na Unicamp, na PUC e na própria Unesp. Esse projeto visava estudar os Estados Unidos e ainda ele está em desenvolvimento. Ele se iniciou em 2003, a sede inicial foi a Unesp e aqui o programa, Santiago Dantas, casualmente eu era o coordenador. A partir de 2018,
o coordenador passou a ser o professor Sebastião Velasquez Cruz, que é da Unicamp, e aí o programa ficou sediado institucionalmente na Unicamp, mas a sede física do programa é aqui na Praça da Sé, na própria sede do IPRE. Tem sala aqui no IPRE. Este programa produziu aproximadamente 30 livros, resultados de pesquisas sobre os Estados Unidos, mais diferentes temas: política interna, instituições americanas, sistema judiciário dos Estados Unidos, economia norte-americana, instituições econômicas norte-americanas e, particularmente, relações externas dos Estados Unidos. Portanto, esse programa, já pela... Caiu a linha? Pronto. Pode continuar. Está escutando? Portanto, esse programa está completando agora 11 anos e também pode ser caracterizado como tendo tido um êxito significativo. Nas universidades que fazem parte, tem a Federal de Santa Catarina, diversas universidades particulares do estado de São Paulo, a Unifesp, a Universidade Federal do ABC, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Estadual da Paraíba e outras que eu agora não lembro de memória. Em muitos casos, pela presença nessas universidades, como eu disse, de nossos pesquisadores e ex-alunos que agora são professores nessas instituições. Então, isso tornou o projeto INCT INEU um projeto de extensão nacional e na autoria de livros, artigos, publicações nos mais diferentes veículos, nos jornais de divulgação, semanários, etc., um instrumento, uma referência para os estudos dos Estados Unidos. Não os únicos, existem muitos outros pesquisadores no Brasil sobre o tema, mas certamente o INCT INEU é uma referência importante. Com certeza. E o INCT, só para complementar e relacioná-lo com o objetivo da pesquisa, como eu já falei, a sede do INCT também está aqui no IPRE. Uhum. E o senhor comentou sobre as várias universidades que fazem parte do INCT, do Santiago Dantas também. Para o senhor, qual que é a importância disso, do programa de pós-graduação ser interinstitucional e do INCT também? Bom, a participação de outras universidades é bem diferente. No caso do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, são apenas as 3 universidades fundadoras do programa que o constituem até hoje. O INCT INEU, que é um programa de pesquisa financiado pelo CNPq e, no caso do Estado de São Paulo, pela FAPESP, este sim é um programa de pesquisa e congrega pesquisadores especializados em estudos sobre os Estados Unidos, que estão alocados em diferentes universidades, e em alguns casos até não estão em universidades. São pesquisadores com outras profissões que não professores. Mas, por exemplo, sobre o tema da alimentação e a fome, há um jovem pesquisador que fez um mestrado aqui no Santiago Dantas, portanto, seu veterano, que é o Tiago Lima, que atualmente, já fazem anos, acho que já há uns 10 anos, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba.
E ele hoje é um destacado pesquisador nos temas de alimentação e fome no mundo e no Brasil. Há outros pesquisadores que também estão alocados em diferentes universidades. Por exemplo, o professor Jaime César, ele é professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais e do programa de graduação de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, mas ele não foi aluno nosso, mas ele foi orientando o professor Velasco. Então, ele fez o doutorado na Unicamp e é um pesquisador do INCT. Ele trabalha, hoje tem livros publicados sobre o tema, é um destacado conhecedor do sistema financeiro norte-americano. Por isso, ele é um pesquisador relevante para o INCT e NEU, mas ele é professor de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina. E assim por diante. Os exemplos, poderíamos citá-los para cada uma dessas universidades. A Universidade Federal do Grande Dourados também tem pesquisadores que fazem parte do INCT. Enfim, tem diferentes instituições brasileiras. Certo, professor. E para a gente finalizar, como que o senhor enxerga as possibilidades de desenvolvimento do IPRE, seja a partir dos grupos, seja a partir da pós-graduação? Esta é a base do IPRE, os dois programas de pós-graduação. O IPRE não tem nenhum programa de graduação ligado a ele, se bem que seja um assunto que está em discussão, mas por enquanto não há nenhum programa de graduação. São apenas 2 programas de pós-graduação que recolhem estudantes de diferentes instituições. Como está a cidade em São Paulo, então atrai pesquisadores de diferentes instituições do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo também, até pelo fato de muitos mestres e doutores formados aqui hoje serem professores em outras instituições. Certamente essa é uma base do IPRE e vai continuar sendo. Mas o IPRE necessita fortalecer a sua capacidade de pesquisa e a sua capacidade de incidir no debate público. Acho que esse é o grande problema, porque capacidade de pesquisa nós já demonstramos pelos resultados, pelos relatórios, pelas publicações, pelo nível dos profissionais que se formam aqui. Claro que não é o único, tem outros programas. Em São Paulo tem apenas, eu lembro, 2 programas de pós-graduação em Relações Internacionais. O nosso e o programa de pós-graduação da USP de São Paulo, do IRI. A PUC tem agora um programa de mestrado profissionalizante. Justamente é diferente do nosso. Os professores da PUC, todos eles, inclusive, aumentaram recentemente. Todos os professores da PUC de Relações Internacionais, uma parte, pelo menos, importante, são também professores do Santiago Dantas. Mas agora eles criaram, fazem 2 anos, um programa de mestrado profissionalizante na PUC. Que eu me lembre, não há outros programas de pós-graduação em Relações Internacionais. Agora, de graduação, sim, tem dezenas de programas de pós-graduação no estado de São Paulo, tanto na cidade de São Paulo quanto no interior, em Ribeirão Preto,
em Franca mesmo, em São Carlos, em Campinas, em muitos lugares. Em muitas cidades há programas de graduação em relações internacionais. No caso do IPRE, creio que o importante não se refira apenas à produção científica. A produção científica existe, é reconhecida, deve melhorar, claro que a produção científica deve melhorar, mas o problema importante seria o IPRE, por ser uma instituição da Unesp, sediada em São Paulo, participar mais amplamente do debate público. Acho que esse é o problema mais significativo. O IPRE e os professores do IPRE nem sempre têm a presença no debate público no nível desejado. E eu acho que esse não é um problema apenas do IPRE, é um problema também do IPRE, mas é um problema da Unesp em geral, encontrar os caminhos para uma participação mais significativa no debate público, nos grandes debates da democracia, nos grandes debates das reformas políticas necessárias no país, não em todos os campos. O IPRE não está em todos os campos do conhecimento. Por exemplo, o IPRE não tem expertise em física nuclear, obviamente. Para isso tem o Instituto de Física Teórica, que tem um grande peso no debate da física no Brasil. E outras unidades da Unesp, em questão de pesquisa agrária, por exemplo, as faculdades de agrária da Unesp também tem um peso importante, etc. Mas nos campos onde o IPRE tem conhecimentos acumulados e outros, né, que são particularmente os temas conectados à política brasileira, que são os temas que dão visibilidade para muitas universidades. Por exemplo, o IPRE também não tem expertise em políticas educacionais, mas poderia haver debates organizados pelo IPRE sobre as questões educacionais brasileiras. Há alguns problemas graves que vamos ter que discutir. Todas as instituições universitárias brasileiras vão ter que discutir. O número de estudantes está diminuindo. Hoje se atribui a responsabilidade dessa diminuição ao Covid. Porém, antes do Covid, já havia uma tendência de diminuição, e uma diminuição também nos cursos de pós-graduação. E esse é um problema grave, porque o ensino universitário, a pós-graduação, mesmo havendo uma diminuição do crescimento populacional, deveriam aumentar para fortalecer a massa crítica de conhecimentos no país. Em vez, nesse momento, está se dando uma diminuição. Isso tem a ver com o Covid, mas não é só o problema do Covid, é um problema de políticas públicas que certamente devem ser poderosamente recalibradas. Eu não sei se esse é um tema para o IPRE, mas certamente é um tema de política nacional. E mesmo os temas específicos onde a expertise do IPRE é forte. Políticas internacionais nos seus vários campos. A política norte-americana, na qual nós temos o INCT, que faz pesquisa. A política exterior do Brasil, é um tema de grande relevância, que terá um grande peso na administração atual do Brasil, e qualquer seja a evolução futura da política brasileira, isso é muito importante. Era também importante na própria administração de Bolsonaro, só que foi tratada de acordo com os objetivos que tinha aquele governo, que era a aliança com a direita internacional.
os problemas de segurança e os problemas militares. Também são problemas nos quais o IPRE tem expertise, tem conhecimento, pelas pesquisas de seus professores e pelas pesquisas de seus estudantes e seu corpo de reflexão, doutores, pós-doutores que estão vinculados ao IPRE e aos programas de pós-graduação alocados no IPRE. São todas áreas da maior importância. Meio ambiente é um tema central, não só pela sua importância vital para a própria humanidade, mas também para as políticas dos estados no mundo inteiro, em particular no Brasil. Então, esses são os temas nos quais o IPRE poderia, deveria e tem condições de ser uma referência, e os caminhos para isso têm que ser estudados e pensados. Eu acho que não há ainda uma densidade de reflexão amadurecida sobre esses temas. Isso não tem soluções mágicas, é necessário criar uma massa crítica, uma densidade maior sobre esses temas, particularmente sobre como intervir no debate público. Com toda certeza, professor. Tem algo que o senhor gostaria de acrescentar? Não, eu não. Eu estou aqui para responder as perguntas. Bom, é basicamente isso. O senhor contribuiu bastante, já ajudou bastante a gente. Eu queria agradecer pela honra de ter tido essa conversa aqui com o senhor e pelas várias informações que o senhor deu para a gente hoje. Tá ótimo. Muito obrigada.